2, 3, fase de ajustes. Vamos lá. Bom dia para o pessoal que está entrando. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo, hipnoterapeuta. Começando mais uma live, mais uma terapia matinal. Essa é a edição número 41. E esses dias eu estava comentando que está na hora da gente começar a pensar numa live especial de um ano. Estamos na 41, 52 vira um ano, daqui a 11 lives. Isso vai dar quase 3 meses. Então, vamos pensar num tema legal aí pra gente falar, para comemorar esse período aí. Bruno, eu tô reparando umas coisas diferentes aqui, ainda não sei te dizer o que é, mas vou ficar atento aqui a algumas coisas. Espero que para melhor essas mudanças aí. Bom dia pro pessoal que tá chegando. Vamos dar um tempinho pra turma entrando, eu tô terminando uns ajustes aqui. Torcendo seriamente pro meu vizinho resolver cortar piso, que ontem ele resolveu cortar piso nesse horário, foi uma desgraça, né? Enfim. Eu tô mexendo nas minhas redes sociais, pode ser que vocês notem algumas mudanças de nomes aí. O meu canal do Instagram vai continuar sendo felipemoreira.psi, PSI de psicólogo, tá? Mas meu YouTube tá mudando, eu tô tentando fazer uma transferência entre contas para poder desvincular a minha conta profissional da conta pessoal. Porque eu mando e-mail para as pessoas, elas ficam recebendo aqueles e-mails comerciais, né, com cara de propaganda, isso é muito chato, muito desagradável. Então tô fazendo uns ajustes aí. O nome do canal vai passar a ser Terapia Matinal, Psicologia e Hipnoterapia, que é o tema que eu mais abordo aqui, tá? E suas variantes. Vamos entrar na live de hoje, querendo agradecer demais a vocês, tá? Pela presença, pela constância e pelo tema, porque hoje a gente vai falar sobre luto, tá? Esse sentimento tão frequente na nossa vida. Quem ainda não passou vai passar por ele. E perdão. E esse tema veio desenvolvendo, na verdade, ao longo dos últimos meses, que a gente saiu do Setembro Amarelo, que é um mês de falar de saúde mental e prevenção ao suicídio. Quando a gente fala em suicídio ou prevenção em suicídio, está implícito a gente falar sobre morte, sobre medo de morrer, sobre depressão, tudo aquilo que vai levando a gente ladeira abaixo, né? Emocionalmente, em termos de saúde mental e física também, que a gente vai deteriorando, o imunológico vai decaindo e o corpo vai respondendo negativamente conforme a gente vai adoecendo. Então é um mês onde o medo da morte já é muito constante, muita gente já teve, ou próximo, ou na família, ou de algum amigo conhecido, né, um caso de suicídio. Então a gente em algum momento da vida já teve de lidar com a sensação. Perdão, enrolou a língua. Esta sensação, saiu. E esse mês nós estamos no mês de Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama e colo uterino. Quando a gente fala de câncer, a gente também fala do medo da morte, porque é uma doença que muita gente ainda encara como terminal. Pode ser, mas a medicina hoje já está num ponto onde tem tratamento, você tem como recorrer a várias terapias que podem te ajudar, homeopatia, terapias naturais que vão melhorar o sintoma, não substituem os tratamentos regulares para o câncer, tá? Mas hoje em dia não é mais uma sentença de morte como já foi há um tempo atrás. Claro, a não ser que você descubra tardiamente um câncer de metástase, né, já espalhado pelo corpo, aí é se preparar. Mas o mês é justamente para falar sobre a prevenção, sobre o cuidado e para não deixar chegar nesse ponto de descobrir tardiamente, você descobrir precocemente, né, através do autoexame, através do autotoque, né? Coisas que te fazem bem, o autocuidado, olhar para si, se perceber. Então, cuidar de si é muito importante. E, além disso, nós estamos num período de pandemia. Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de uma doença que está pegando o mundo inteiro. Não é só Brasil, não é só América Latina, não é só Europa, está em toda parte. E a gente conhece gente que já foi, infelizmente já adoeceu,
né? Alguns, infelizmente, mais infelizmente ainda, não resistiram e morreram. Eu, graças a Deus, até agora eu tenho que agradecer, levantar minha mão para o céu, porque essa doença passou longe da minha família. Pelo menos que eu tenha conhecimento, ninguém foi acometido, mas amigos próximos foram. Onde eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho numa UPA, né, numa unidade de pronto atendimento, e muitos profissionais da saúde são e estão sendo acometidos pela doença, pela exposição, pelo cuidado, né, de lidar com pacientes, né? A falta muitas vezes de material agora já melhorou um pouquinho, mas no começo da pandemia tinha hospital que mal tinha luva para o profissional, para o enfermeiro, para o médico, não tinha máscara. Então houve uma explosão muito grande, houve muito contágio nesses profissionais, né? E graças ao bom Deus aí, graças à solidariedade de muitos, a gente formou uma rede aí de amparo. Eu e vários psicólogos aí atendemos muitos profissionais da saúde que estavam na linha de frente, né, estavam expostos, lidando com a morte, lidando com o cuidado de muitas vezes entes queridos de outras pessoas, lembrando dos próprios. O médico tem de repente uma mãe idosa em casa e tem uma idosa nos cuidados dele ali numa UTI, ali num leito em estado grave. E médico, profissional de saúde, muitas vezes bate o olho e já tem uma visão lá na frente. Será que essa pessoa vai resistir? Será que não vai resistir? Quais são os desafios pelos quais ela vai passar? Então é natural que a gente pense muitas vezes, lembre de família, lembre do nosso lado mais vulnerável. Eu conheço muito profissional da área da saúde que pediu demissão, não aguentou. A pressão foi muito grande, o emocional ficou muito abalado. Então por esses profissionais, inclusive o Bruno aqui que está acompanhando a live foi um deles, a gente abriu aí um grupo de psicólogos para poder oferecer um cuidado voluntário para esses profissionais. A gente acolheu muita gente, a gente juntou muito psicólogo que estava desagregado no começo, para poder oferecer esse amparo. A gente pode ajudar muita gente na área da saúde. E estamos aí na luta, a pandemia parece estar recuando, não vamos levantar a bandeira da vitória ainda, né? Porque na reta final sempre tem um chato que vem dar aquele arranque que passa por você correndo, e a gente está vendo na Europa aí uma retomada. Os casos estavam sob controle e de repente está tendo um crescimento de novo, porque a população achou que já tinha passado, parou de se cuidar, né? E estamos vendo aí um aumento preocupante no número de casos. Esperamos que o brasileiro tenha um pouco mais de consciência. Esperamos, assim. Que a gente sabe que é um povo difícil, é um povo teimoso, mas vamos torcer para a gente ter aprendido alguma coisa ao longo dessa pandemia. E não entrar nesse campo do descuidado, né? Vamos continuar com os cuidados aí, usar máscara, álcool em gel, manter o isolamento, respeitar a quarentena nos lugares onde ela ainda é imposta, porque isso tudo está fazendo a diferença. A gente tem muito caso no Brasil? Tem. Mas não veio com uma letalidade como veio em outros países. Não sei se é clima, não sei se é um povo mais resistente pelas mazelas aí que a gente já enfrenta naturalmente de um país tropical. E nunca vamos saber, pelo menos não tão cedo, porque é um vírus novo, não existem estudos. Quem falar que sabe a verdade está mentindo. Não existe, tá bom? Charlatães aí e pseudopolíticos que gostam que se formam em medicina e EAD ali na Praça da Sé, tá? Não existe literatura ainda confiável sobre esse vírus, então ele assusta. E qual é o principal fator de uma pandemia? Principal, falando do tema da live de hoje, é o luto pelo nosso estilo de vida, porque mudou tudo. Agora a gente tem que usar nossas inseparáveis máscaras, que deformam nossas orelhas e deixam a gente com cara de bobo, né? Quem usa óculos então tá lascado. As inseparáveis máscaras. Andar com frasquinho de álcool em gel é aconselhável, mas senão quase todos os lugares hoje em dia já estão oferecendo. Então, cuidados que a gente via nos noticiários, via nos vídeos falando sobre Ásia, sobre China, sobre Japão. Um cuidado sanitário que esses povos já tinham e a gente não entendia. Agora a gente está entendendo, né? Por outras razões talvez, por uma questão de poluição, países de uma certa industrialização forçada, né? Ou um estilo de vida mais cuidadoso, não sei. A gente sabe que o oriental ele é mais humano nesse sentido, ele é mais aberto a ouvir as necessidades das autoridades. Então a autoridade aparece lá falando, o uso da máscara é importante, no dia seguinte a população inteira está de máscara. O isolamento social é importante.
Por que as pessoas estão falando, ah, no Japão não foi tão pesado, não precisou fazer isolamento, não precisou fazer quarentena? Mas por que não precisou fazer quarentena? Porque é um povo tão educado que quando o governo falou a quarentena é importante, o isolamento é importante, eles mesmos já se isolaram em casa. Só saíam por necessidade, uns ajudavam aos outros, criavam redes ali solidárias. Ah, o idoso ali, que é uma população de risco, não pode sair de casa. Os vizinhos faziam a parte de compras, traziam mercado, traziam mantimentos. Então, uma cultura de apoio muito grande que chegou no Brasil. O Jornal Nacional não mostra muito essas coisas. Mas a gente viu aí redes de condomínios, as pessoas ajudando vizinhos que não podiam sair de casa, lojas que estavam fechadas, as pessoas passando dificuldade. Então, a solidariedade de amigos, de conhecidos. Então, a gente teve sim, teve o lado negativo. Não vou entrar na questão governista, não estou aqui para meter o pau em político nenhum. Minha opinião, todo mundo sabe, é de um profissional da saúde. Tá? Concordo com muita coisa, discordo de muitas outras. Paro por aqui meu manifesto político. Mas enquanto profissional da saúde, o que eu vi foi uma grande união entre as pessoas. Muita crítica, muita crítica, muitas tirações de sarro, né? Muitas provocações, mas também teve muita solidariedade. Então a gente está mudando o nosso estilo de vida. É o famoso novo normal. Então esse é o terceiro grande fator que nos traz para uma live para falar sobre luto. O que é o luto? É um grupo de reações, de sentimentos que a gente tem naturalmente para lidar com uma sensação de perda, para lidar com uma mudança muito brusca na nossa vida. Literalmente é uma interrupção. Em algumas línguas a palavra para luto é quebra. Em que sentido? No sentido em que você tem um estilo de vida linear, né? De repente você tem um rompimento, acontece uma coisa, acontece uma tragédia, acontece uma morte na família. E dali para frente muda tudo. Mudam os papéis, mudam as relações, muda a forma de lidar um com o outro. Em alguns casos, há uma melhora, isso aproxima mais os familiares. Em outros casos, eles se dispersam, porque às vezes aquela pessoa era a argamassa daquela união, né? Era a argamassa daquela família, muitas vezes, principalmente quando morre um idoso, que mantém ali a família por perto. Quando ele vai embora, a família vai se dispersando, vai mudando o estilo de vida, muitas vezes por dor, muitas vezes por tristeza, muitas vezes por rotina, porque a rotina era cuidar daquela pessoa. De repente não tem mais que cuidar daquela pessoa, mudou. Eles percebem que é uma coisa natural, e a gente faz isso muitas vezes não só envolvendo a morte, a gente faz isso envolvendo a vida, né? Eu falo que é o luto pelos vivos. A pessoa que perde o emprego, a pessoa que tem um carro roubado, né? A pessoa que se separa, um casal que se separa, tem os filhos vão lidar com... É uma perda em vida, é a falta de contato, é a falta da relação, é uma mudança no contexto familiar. Não tem mais aquele casalzinho bonitinho como modelo, aquele casal Doriana. Muitas vezes há brigas, muitas vezes há um distanciamento e os filhos pagam o preço, né? Então é um luto velado, é um luto por alguém que está vivo, né? Não sei qual é o melhor, não sei qual é o pior. São lutos, são formas diferentes de lidar com uma mudança, de lidar com a perda. E uma coisa que a gente associa muito ao luto é a questão das roupas. Por que a questão das roupas? A questão das cores que a gente usa. São tradições, mudam muito de cultura para cultura, mas algumas vezes se torna uma cobrança. Vou dar um exemplo. No Brasil, qual é a cor que é associada ao luto? A gente tem o costume de se vestir de preto. Em algumas sociedades, você vestir preto num momento de luto, num enterro, por exemplo, é ofensivo, chega a ser agressivo. Vermelho, então, nem se fala. E eu, tonto, me lembro na adolescência que eu fui no velório de um amigo, né? A gente não pensa muito nessas coisas, fui de vermelho, ficava todo mundo me olhando com cara de horrorizado. Aí anos depois é que eu fui entender por que eles estavam me olhando daquele jeito, tá? Então eu não tinha essa percepção. Mas muitas culturas têm essa tradição com as cores. Nos países principalmente cristãos ocidentais, a tendência do luto é a gente se vestir de preto. Pessoas muito religiosas tendem a usar até um véu cobrindo o rosto, as mulheres principalmente, os homens nem tanto, tá? Mas usa-se o preto como tradição.
Nos países orientais, a tendência é ao contrário, a tendência é usar o branco, porque eles carregam a questão da morte não com um peso, como a gente carrega, mas como uma leveza, como uma libertação, né? Então eles falam que é a liberdade do espírito daquela pessoa que vai para o outro mundo, né? Que vai para o além. Então o preto ele vai representar a noite, a ausência de luz. É um símbolo de que aquela pessoa, de que aquela alma não está mais naquele corpo. Por que eu fiz alma entre aspas? Porque eu não quero entrar na questão religiosa e eu não quero ofender ninguém, tá? Já tive problema em alguns vídeos meus de falar de uma questão religiosa, falar de alma e ter um ateu no meio que ficar incomodado. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não estou aqui para ofender ninguém. Então, assim, a questão do espírito não estar presente mais naquele corpo. Em que momento isso acontece? Isso dá uma filosofia de anos, as escolas gregas estão até hoje tentando entender e não conseguem. Então, também não vou perder meu tempo me estendendo nisso, tá? Então, representa a ausência da alma naquele corpo, por isso a gente tende a usar o preto como um respeito, como uma solidariedade da ausência daquela pessoa, da falta que ela faz, da tristeza que a família está sentindo e da falta que ela vai fazer. Entendeu? É uma questão cultural. O branco significa o silêncio, que muitas vezes fica em torno das pessoas no velório, em torno da família. É uma solidariedade próxima. Você não precisa ficar falando, você não precisa ficar chegando para a pessoa o tempo inteiro, meus sentimentos, sinto muito, ele vai fazer falta. Eles não têm esse costume. Então é o branco pelo silêncio, pela leveza e pela paz. Porque é como se eles dissessem que a pessoa que faleceu está livre desse corpo, está livre desse mundo para seguir uma outra jornada. Então vamos deixar para falar de pós-morte num outro vídeo aí. Entendeu? Então são as mais conhecidas, são o preto, nas culturas ocidentais, sobretudo as cristãs, e o branco nos países orientais. Mas tem algumas diferenças interessantes que eu anotei aqui. As causas eu não consegui buscar todas, então quem souber de alguma você me fala aí. Na África do Sul, os africâners eles têm o hábito de se vestir de vermelho. Lembra que eu falei do vermelho, que eu tonto fui lá atrás? Eles se vestem de vermelho. Não sei por que exatamente. A explicação que eu encontrei é que são povos que vivem num sofrimento, vivem num estado de guerra entre tribos muito grande, e o vermelho traz implícita, foi a explicação que eu achei, pode não ser a mais certa, se alguém souber me corrija. Aqueles que sangram mais é porque sobreviveram a mais dificuldades, então são mais fortes. Então é um respeito para mostrar que essa pessoa que agora foi embora é um sobrevivente, é um guerreiro. Por isso eles se vestem de vermelho. Tá? No Egito é o amarelo. Amarelo em menção ao deus Ra, que é o deus Sol, o deus libertação, o deus da liberdade, né, e o deus da vida. Então é uma apologia a esse deus. É como se a alma desencarnasse e entrasse em unidade com esse Sol, por isso o amarelo, em respeito. Na Índia costumam se vestir ou de bege ou de branco. A Índia tem muitas variantes culturais, não só do próprio hinduísmo, como de outras religiões. Então são cores meio predominantes, mas dependendo do lugar que você estiver, você pode encontrar outras cores: verde, azul, preto, branco, amarelo, vermelho. Então muda muito de cultura para cultura. Na Tailândia eles se vestem de roxo. Não encontrei explicação da Tailândia. Quem souber pode me apontar aqui. No Irã, que é um país muçulmano, e em outros países de origem muçulmana, eles se vestem de azul. Né? Os muçulmanos também têm um costume interessante, uma crença interessante. As pessoas que morrem, as almas boas, elas se transformam em aves brancas. Então, eles veem como um bom símbolo. Você está velando um morto, por exemplo, e passar um pombo branco. É um símbolo de que aquela pessoa tinha uma alma pura, uma alma clara, uma alma limpa aos olhos de Allah. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Tem algumas pessoas me mandando no privado aqui que estão com um pouquinho de dificuldade. Se tiver travando, se tiver com algum problema, vocês, por favor, me sinalizem, tá? Semana passada o meu Instagram estava estranho, eu até recomecei a live. Hoje ele me parece estar bom, tá linear, eu tô vendo as pessoas aparecendo aqui. Mas de qualquer maneira, se tiver um problema com áudio, se tiver um problema com vídeo qualquer, vocês me avisem, por favor, tá?
Obrigado, Zé. Obrigado, pessoal aí. Então é um costume na tradição muçulmana, aqui essa questão das aves brancas. E é uma tradição bonita, né? Curiosamente, vocês podem ver que o Papa, não estou falando só do Papa Francisco, mas vários papas têm certas tradições em determinadas épocas festivas em soltar pombas brancas em símbolo de paz. É um dos símbolos do Espírito Santo, é um dos símbolos da pureza do Espírito. Então olhem que interessante, religiões tão diferentes com costumes que vão se aproximando. Eu acho muito bonito quando a gente vê isso acontecer. A gente vê que a humanidade no fundo tem uma raiz só, por mais que existam guerras, por mais que existam diferenças culturais e religiosas, mas certas crenças predominam, desde os tempos arquetípicos lá, pré-históricos, primitivos, né, dos povos mais tribais. A gente vem trazendo tradições que, perdão, que sobrevivem. Isso é muito legal. O luto é uma dessas tradições, né? Tradições muito primitivas, é muito interessante. Elas não tinham o cuidado com os mortos, o respeito com os mortos. E culturas canibais, já agora eu vou falar uma coisa um pouco pesada, quando era uma pessoa de respeito, o corpo era devorado. Algumas tribos primitivas modernas ainda têm esse costume em algumas partes do mundo, sobretudo a África, e dizem que tem uma tribo brasileira nos confins da Amazônia que ainda conserva esse costume. Então, assim, são as informações que eu colhi. Devem ter mais espalhados pela aí, porque afinal o mundo é gigante. Então, quando uma pessoa era muito forte, muito resistente, muito querida, muito importante, ela era devorada pela cultura, que era uma forma dela permanecer entre os vivos. E se uma pessoa era muito ruim, muito fraca, muito doente ou muito detestável, ou seja, ela teria uma alma ruim, né? Ela era desprezada, o corpo era jogado longe da tribo e ali ficava. Não tinha costume de velar, não tinha costume de enterrar, de cremar, como certas tribos têm, certos povos têm, e a gente acaba herdando esses costumes. Dizem que o cuidado com os mortos é sinal de uma origem religiosa, é sinal de algum tipo de cuidado espiritual dentro de uma tradição, dentro de uma tribo. Não necessariamente uma religião formal, falando de Deus, falando de espírito, mas existe uma transcendência, existe uma ideia de que existe algo depois da morte. Então eles têm, exatamente, Zé, para assumir também o espírito dessa pessoa guerreira e continuar aquela força vivendo dentro da tribo, né? Tem algumas culturas que têm os totens. Então, quando uma pessoa muito importante, um guerreiro muito importante para a tribo morria, era feito um busto, né, às vezes só a cabeça, e colocado na entrada da tribo, cara, para dizer que aquele espírito, que aquele guerreiro ainda estava ali entre eles. Então, é uma dentre muitas tradições. É um luto, uma forma de você lidar com a morte, mas é uma forma também de você respeitar, né? O processo do luto, falando agora um pouco da psicologia, ele é um processo que ele vai evoluir. Começa muito alto, um sentimento de lembranças ruins, peso, dor, choro, tristeza, e aquilo vai atenuando com o passar do tempo. Já não dói tanto, a gente já não chora tanto, as lembranças já não são tão ruins, você começa a lembrar de coisas boas, de coisas divertidas. A minha família é muito engraçada. Vou falar um costume próprio, tá, que a gente tem. E não é que surgiu como uma tradição, se tornou, né? Os velórios da nossa família, a gente ri muito. A gente lembra muito das histórias engraçadas, lembra muito dos causos com aquela pessoa, e a gente dá muita risada. Então não tem aquela coisa, aquele peso, aquela coisa que puxa para baixo. Pelo contrário. A minha avó, eu já falei dela aqui nas lives, ela faleceu, vai fazer 2 anos agora. E no começo era bastante dolorido, mas assim, a minha avó tinha uma frase máxima que eu carrego para a vida. Eu ainda não tatuei em mim, mas está na minha assinatura de várias redes sociais. Viva a vida. Então assim, no dia do velório dela era muito engraçado, porque os amigos mais próximos, alguns parentes, não deixavam as pessoas chorarem. Não, vamos dar risada, vamos lembrar disso, lembra como é que ela era, lembra que ela estaria aqui contando uma história de otimismo, uma história de libertação, uma coisa que ia levantar o astral. E imediatamente aquilo mudava, aquele sentimento mudava. Então é um costume, é uma tradição. Era uma pessoa muito iluminada, Deus a tenho certeza que está do lado dele lá, dando pitaco, porque ela era palpiteira, né? O mundo está precisando disso, olha, toma cuidado com aquilo, tenho certeza que ela está fazendo isso. Ela adorava decorar uma casa. Então a gente lembra dessas coisas com risada,
O Japão tem o hábito de celebrar a morte também, né? Os países de cultura nórdica, eles fazem banquetes, eles bebem aos mortos, eles comem em homenagem aos mortos, como já que o morto não vai mais poder, eles iriam comer por ele naquele dia em homenagem. Então era muito comum, por exemplo, uma pessoa que gostava muito de uma determinada cerveja vinha falecer. Eles faziam um banquete e só tinha daquela cerveja, que era para lembrar daquela pessoa mesmo. Olha como os costumes mudam bastante entre os países, né? Então a minha avó celebrava muito a vida. E, naturalmente a família herdou muito isso dela, esse otimismo, essa alegria. O vizinho começou a martelar a parede. Se iria uma batida de fundo, tá bom? Não estranho. Que agora o vizinho martela e os cachorros latem. Boa também, Bruno. A frase que marcou foi: ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Exatamente. Tem lugares que tem culturas que até falam, né, que enquanto uma pessoa é lembrada, ela não morre. E é o conceito de imortalidade. Vinha muito nas tragédias gregas, né? Se você fazer um grande feito que fosse ser lembrado, fosse ser contado, cantado, você seria imortal. Os celtas tinham essa tradição de contar grandes feitos, espalhar pelo mundo através das músicas, através dos contadores de história. Então, cada tradição, cada cultura vai se adaptar de uma maneira, certo? Então, aquele sentimento ele vai decaindo. Eu falei da minha avó porque minha avó já era um otimismo tremendo, então a gente já pulava a fase da tristeza, a gente já ia ali, né, para a fase do otimismo, para a fase da alegria. Você começa a esquecer das coisas ruins e lembrar só das boas. E é uma transição. Não é linear, é muito comum você ter recaídas durante esse processo. O que ele não pode é estagnar, você ficar qual seria a palavra? Num luto constante, numa tristeza constante. Ah, lembra da pessoa, começa a chorar. Não pode. Aí a gente está entrando no luto patológico, que é uma doença, requer cuidados e pode desembocar aí ou num processo de luto que vai virar uma depressão mais ferrada, ou casos até piores. É muito comum, já que a gente falou de Setembro Amarelo, casos de suicídio, né? Morreu uma pessoa que é referência para a pessoa. Artista, então, quando morre, tem os fãs doidos que se matam para ir junto com o artista. Né? Hoje em dia, graças a Deus, a mídia noticia menos, não dá tanto ibope para isso, mas eu me lembro na minha adolescência, artistas que morriam ali, o povo se matava para acompanhar. Kurt Cobain, quando se matou, o que teve de jovem usando droga até morrer, tentando se matar com tiro. Enfim, a gente se identifica com aquela pessoa de um jeito que a gente quer que até o fim seja igual. Parceiros, casais que vivem muito tempo juntos, quando um deles morre, é comum o outro dar uma caída, cai um pouco a bola. Então vive um espaço aí de um luto muito grande, vive aí muito intensamente uma depressão orgânica. Depressão orgânica, para quem não conhece o termo, é quando o corpo passa por um processo. A pessoa parece estar bem, mas o corpo vai deteriorando. A pessoa perde muito peso, o imunológico da pessoa vai lá embaixo, ela fica muito doente, passa a sofrer de dores constantes. Então o corpo sofre muito com esse tipo de depressão. Tem a depressão que você olha para a pessoa, ela parece não ter nada, mas tem aquele olhar triste, aquele olhar pesado, aquele caminhar arrastado. E tem aquela pessoa que você vê no corpo, que ela está sentindo, que ela está sofrendo. Então são situações, são lutos que o corpo está expressando. E extremos, como eu falei, são patológicos, requerem cuidado, requerem muitas vezes até internação. Não só em hospital psiquiátrico, às vezes em hospital mesmo, porque a pessoa deteriora de tal maneira que ela fica doente, ela desnutre. Né? É como se o inconsciente da pessoa estivesse tentando seguir a outra, ou sentisse tanta falta da pessoa que ela se foca naquilo. Ela se concentra na falta que a outra pessoa vai fazer. E tem um outro tipo de luto muito conhecido também pelas pessoas, principalmente de meia idade. Eu falei dele nas minhas últimas 2 lives que eu falei de envelhecimento. Quem não lembra, corre lá e dá uma assistida. Síndrome do ninho vazio. Os pais que vivem em função dos filhos, em função das famílias, sobretudo as mulheres. Os pais nem tanto, mas tem também. Tá? Algumas culturas onde a mulher vive em casa para cuidar dos filhos e o pai sai para trabalhar. O pai ainda tem outras distrações, mas a mulher fica em casa cuidando dos filhos, é casa o dia inteiro, é filho o dia inteiro. De repente os filhos saem de casa, vão morar fora, vão fazer faculdade, se casam e vão ter a própria família.
Então o idoso, a pessoa de meia idade fica com aquela casa vazia, ela sente, ela sofre, perdão, dor. Então ela vive um luto por alguém que está vivo, entendeu? Quais são os sintomas de uma síndrome do ninho vazio? A pessoa tenta achar maneiras de se ocupar, ela tenta fingir que nada está acontecendo, o filho saiu de casa, ela continua arrumando as roupas do filho, arruma o quarto do filho como se ele fosse chegar a qualquer momento. Às vezes o filho mora do outro lado do país, sabe que não vai acontecer, mas fica ali naquela expectativa. Liga o tempo inteiro, procura saber o tempo inteiro, hoje em dia fica entrando nas redes sociais, manda mensagem constantemente, né? E se mora perto, às vezes na mesma cidade, vai visitar o tempo inteiro, acaba provocando até alguns problemas familiares de ficar se metendo na vida do outro. Então são sintomas e são indícios de uma síndrome do ninho vazio, que é um espectro da depressão, e tem que ser cuidado, tem que ser atentado. Através da atenção familiar, através da conversa, sempre no sentido de que a pessoa foque no que ela tem, focar no bom que ela tem da vida dela. O filho cresceu, ela cumpriu o objetivo dela. Qual é o próximo objetivo agora da vida dela? É a melhor idade, é voltar a cuidar dela, é lembrar dela. Ah, o pai está fora trabalhando. A mulher agora pode arrumar outras distrações, não precisa mais ficar em casa, ela pode conseguir trabalhar, ela pode voltar a estudar, pode se dedicar a artesanato, é muito comum. Às vezes o contrário, às vezes a mulher trabalha fora e é o marido que fica em casa, é o pai que fica lá em função dos filhos, ele é que vai passar por todo esse processo. Então vocês entenderam, o luto é muito pessoal. Você não pode dizer, o luto leva tanto tempo para resolver. Por que a gente fala de 6 meses? Porque já é muito tempo de uma perda para a pessoa continuar vivendo o luto como se ele tivesse acabado de acontecer. Tem uma frase, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui ou já usaram ou conhecem alguém que usa e podem ficar incomodados com o que eu vou falar. Tem uma frase que eu não gosto. Saudade eterna, duas na verdade, saudade eterna, luto eterno. Duas coisas que eu não gosto. Porque ressalta o negativo, é como se aquela pessoa morreu, aquela pessoa foi embora, você não tem mais vida, isso não é verdade. Então eu não gosto dessa frase porque ressalta essa entrega. Isso não é legal. Tá bom? Vamos bola para cima, vamos levantar, vamos focar no que vale a pena. Outro grande processo do luto que vai acontecer é a mudança nas rotinas. Principalmente, por exemplo, o pai morreu. Vamos supor que o pai fosse o mantenedor da casa. Zé, nossa, aqui em São José tem também a Casa do Idoso. Várias cidades têm. Se não tem como Casa do Idoso, tem como alguma outra instituição que preste esse tipo de apoio aí. Você tem aulas de ginástica para terceira idade, você tem oficinas, você tem cuidados, você tem psicólogo de graça para poder te ajudar. Então busquem cuidado aí para sair, não deixar entrar nessa depressão, para levantar, tá bom? Então, outra questão do luto é a questão dos papéis dentro da família. Um dos pais morreu, o outro ele tem que se adaptar, tem que começar a cuidar mais da casa. Então vamos supor que um trabalhava, o outro cuidava da casa, e o que trabalhava veio a falecer. O outro agora vai ter que se virar para conseguir uma renda, correr atrás das coisas que era do outro. Geralmente o marido, mas pode ser esposa também. Às vezes tem pensão que tem que entrar com papelada. É muito desagradável você estar num processo de luto, estar lamentando a perda do ente querido e ainda ter que se preocupar com essas coisas. Mas infelizmente o mundo moderno é assim, a gente tem que continuar. Então tem coisas que você tem prazo para resolver, tem coisas que você pode esperar um pouco, mas quanto antes você resolve, mais tranquilo você fica e mais rápido você sai dessa lamentação. Lamentação é a palavra que eu estava tentando encontrar lá atrás, lembrei. Então assim, luto é importante, é uma fase importante, mas tem coisas que a gente tem que se preocupar também, né? Então, como vai cuidar da casa? Se vai conseguir manter a mesma casa, se vai ter que mudar para uma casa menor? Tem filhos para cuidar? Quais são os direitos desses filhos? Então tem uma série de preocupações que vão entrando na equação. E muitas vezes vira uma sobrecarga. Se a pessoa está sozinha mesmo, se aquela outra pessoa, se era dependente dela, não fazia nada, o outro que resolvia tudo, vai precisar de ajuda, vai precisar de amigos, vai precisar de orientação, às vezes até de um advogado. Tem serviços gratuitos em toda a cidade. A própria Casa do Idoso presta um pouco dessa consultoria. Então, assim, tem muita gente, tem muitos profissionais dispostos a ajudar e abertos ali a prestar esse auxílio. Então,
mudou o papel familiar. A pessoa que não trabalhava vai ter que começar a fazer algum tipo de trabalho para colocar uma renda dentro de casa, para suprir as coisas que o outro não vai mais suprir, né? Os relacionamentos, às vezes os filhos se davam melhor com o pai do que com a mãe. Aí o pai foi embora, a mãe agora tem que lidar com os filhos. Como é que vai ser esse papel? Vai ser igual? Não vai ser igual? Os filhos vão ter que engolir a mãe ou a mãe vai ter que mudar em função de se aproximar mais dos filhos? Vocês percebem a complexidade das coisas pequenas que vão acontecendo durante o processo de luto? E tudo isso, todas essas mudanças, todo esse passo a passo, é parte do processo do luto. A transformação, a mudança da superação é uma fase importante do luto. É a resiliência, onde você passa por todas as etapas, eu vou falar daqui a pouquinho, do processo de luto. E quando você chega no final, você percebe o quanto você mudou, o quanto você evoluiu, o quanto a sua família melhorou. Né? No sentido não de que o outro era um problema, mas no sentido de que vocês passaram por tudo aquilo e continuam juntas ali. Ou então seguiu cada um seu caminho e está tudo bem. Não tem nada de errado, não tem certo e errado nesse sentido. São questões, são papéis, são escolhas e todas têm que ser respeitadas. Certo? Crianças também sofrem com o luto. Para quem não sabe, as crianças sentem falta. Existem estudos que dizem que a criança, muitas vezes até antes de aprender a falar, ela já demonstra através das brincadeiras. Se ela já faz desenhos, ela vai demonstrar nos desenhos. Muitas vezes ela vai demonstrar falta, vai demonstrar raiva, vai demonstrar tristeza, vai demonstrar, parece, desdém. Algumas mães ficam até preocupadas, me procuram por conta disso. Ah, meu marido morreu, mas o filho não sente a falta dele. Sente, mas ele tem uma outra maneira de demonstrar. A criança não sabe virar e falar, estou com saudade de fulano. Saudade é uma palavra muito pessoal de cada um. Tem gente que tem uma saudade triste, tem gente que tem uma saudade alegre, né? Então, a falta da pessoa sempre vai estar ali. E os pais têm que ficar atentos aos sinais perdão, que os filhos vão dar, de como vai se manifestar essa falta. Vai se manifestar de uma forma saudável, de uma forma orgânica, as brincadeiras vão continuar sendo legais? Ou, por exemplo, como eu já tive o exemplo de uma terapia familiar, o pai era agressivo, né? E a mãe era muito submissa. E os filhos viviam nessa balança constante. O pai faleceu. Ao invés da mãe se libertar, o que aconteceu? O filho mais velho se tornou agressivo. Ele assumiu o papel do pai, então naquela família nada mudou. Só mudou quem é o agressivo, porque a mãe continuou sendo submissa e o filho tomou controle de tudo. Isso é uma demonstração patológica. Entendeu? Uma manutenção de um estilo violento, de um estilo agressivo, não é saudável. Por isso que a família veio a fazer terapia. Eu comecei só com a pessoa, depois me estendi, trouxe o núcleo familiar e continuamos aí por um bom tempo trabalhando essa questão. Até atingir um patamar ali de aceitação, de salubridade. Mas vocês percebem como as mudanças vão acontecendo dentro do contexto, dentro da família? Então, assim, as famílias que são desestruturadas, que são desajustadas, elas têm muito claro o papel de cada um. E se um morre, outro vem e assume o papel. Porque alguém tem que continuar tocando as coisas como eram. Né? Pode não ser de uma forma saudável como nesse exemplo da agressividade. Às vezes ao contrário, às vezes o filho ele começa a trabalhar para ajudar a sustentar a casa, ajudar a mãe, colocar comida dentro de casa, ele entra num estresse muito grande, ele passa a se cobrar muito, vive num desgaste muito grande, cortisol lá em cima, não dá nem para detectar mais no organismo dele de tão alto que está. Começa a ficar doente, começa a sofrer, começa a se cobrar. E o que vai acontecendo conforme a pessoa vai se cobrando? Ela passa a cobrar dos outros. Entendeu? Ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém. Na verdade, ele às vezes não está dando a chance dos outros também poderem ajudar. De dividir essa questão, dividir essa tarefa. Entendeu? Então, assim, tudo isso a gente tem que ir observando. Quais são as mudanças que vão acontecendo no contexto familiar durante o processo do luto familiar. Certo? Nos adolescentes, é muito comum o adolescente, tanto quanto a criança, começar a demonstrar muito apego, muita dependência da pessoa que morreu. Ah, eu vou sentir falta. Ai, nunca mais vai ser igual. Eu gostava tanto disso, eu gostava tanto daquilo.
Eu jogava xadrez com meu pai morreu, eu não consigo mais jogar xadrez. Cria-se às vezes até um bloqueio. Eu jogava futebol, meu pai gostava de me ver jogando futebol. Agora meu pai morreu, eu não consigo mais jogar futebol, eu não tenho mais quem me veja jogar futebol. Então vocês percebem que vai havendo uma significação aí na manutenção. Você cria uma entrega, como se aquilo fosse só daquela pessoa. O jogar futebol, o jogar xadrez, as brincadeiras, a gente cria costume. Quando a minha avó faleceu, tinha uma música que eu não conseguia escutar, eu chorava. Levei bastante tempo, acho que uns 2, 3 meses até eu conseguir ouvir sem chorar. Depois de mais um tempo eu conseguia já cantar. Mas assim, a gente transfere para a pessoa coisas que são dela, são entregas nossas, afetivas e emocionais, que a gente diz, ó, isso é meu com você, isso é uma coisa nossa, né? Outra coisa que os adolescentes acabam sofrendo muito também é pela antecipação, luto antecipatório. Um dos pais, ou o pai ou a mãe, está doente, pode se tornar terminal, então o adolescente tem que saber lidar, no pior dos casos, ele tem que se preparar para talvez a pessoa venha a falecer. Às vezes não acontece, mas em geral acaba acontecendo. E ele tem que passar por esse processo muitas vezes sozinho. É muito comum me procurarem para terapia nesse período, porque um dos pais ou está doente ou faleceu e o adolescente não sabe lidar com a questão, porque ele, por causa daquela transferência que eu falei, ele vivia junto com aquela pessoa, era a referência dele, e de repente ele perdeu isso. Então ele precisa ressignificar a vida dele, ele precisa mudar a forma dele enxergar a família, enxergar o outro pai, enxergar a vida como continua. Ele vai passar a ter uma percepção sobre a morte, sobre os próprios sentimentos de luto, de perda, e tudo isso às vezes é muito para a cabecinha de um adolescente. Então é um dos pontos onde mais pega esse tipo de mudança permanente, assim. Tanto morte quanto separação, como eu falei no começo da live. Então o adolescente é quem mais sofre nesse caso, porque ele desenvolve um apego muito grande. Já está passando por um processo de mudança. Transfere para a pessoa todo esse amparo e de repente ele perde essa pessoa. Fica uma sensação de traição, de abandono, e ele não sabe como lidar com isso. Entendeu? É muito comum a situação da morte se tornar uma depressão, até moderada, como eu falei, o luto vai desenvolvendo, a pessoa vai entrando ladeira abaixo, até que ela entra num processo de depressão naturalmente, se ela não tomar o cuidado, se ela não se precaver e se a família também não amparar, não der a atenção necessária nesses casos. Se deixar a pessoa sozinha, então, e ver que ela está ficando triste, coitada, está em luto, vamos deixar ela passar por isso, é o tempo dela. Só que ver que aquilo está se estendendo, não pode deixar a pessoa sozinha, ela está precisando de ajuda. Você tem que ir até aquela pessoa, você tem que conversar com ela. Tá tudo bem, vamos conversar, vamos sair daqui, vamos tomar um café, vamos dar uma volta. É tirar a pessoa daquele contexto que faz ela ficar lembrando da outra. Entendeu? Não precisa ser um profissional, pode ser um familiar. Um irmão, um tio, um amigo, o pai que ficou, o pai ou a mãe. Então é alguém que vai olhar para aquela pessoa e vai pensar em maneiras de ajudar. Entendeu? É um amparo natural, isso é muito importante. Isso é o primeiro passo para a pessoa superar o processo de luto. Ela entender que ela pode fazer outras coisas, que ela pode continuar vivendo, que não vai ser um ato de abandono e de traição daquela pessoa. E está tudo bem. Sobretudo, está tudo bem. A gente fala com uma palavra leviana, mas o tá tudo bem traz pra gente um senso de que eu posso me libertar disso. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão, né? Na psicanálise, a gente fala muito de que a pessoa, muitas vezes, principalmente adolescente, uma das formas dele lidar com o luto é se comportar como criança, é voltar a regredir uma fase inteira do desenvolvimento dele, né? Como se ele tivesse esquecido como passou por tudo aquilo, chegou no ponto em que ele estava, ele perdeu alguém. É como se ele esquecesse tudo aquilo, ou fosse a pessoa da referência dele, ele perdeu aquela referência, o inconsciente dele vai colocar ele lá atrás para que ele refaça esse trajeto, para criar uma nova referência, para criar uma nova compreensão, um novo contexto familiar. Então o que acontece? Ele entra em regressão. É a famosa regressão na psicanálise, quando você passa a viver uma fase que você já viveu, uma fase anterior.
ela é preocupante, mas ela não chega a ser patológica se você tomar os devidos cuidados, se você ajudar a pessoa a passar por ela. É natural. Crianças, quando ganham um irmãozinho, também têm uma regressão. Se comportam que nem neném para ter atenção, mostram muitos ciúmes, entendeu? Às vezes você está dando atenção para o bebê, o outro vem, pula na frente, pula em cima. Você vai tirar uma foto, o outro pula na frente, vem. Entendeu? Você está filmando o nenenzinho fazendo uma gracinha, o outro vem e bota um negócio na sua frente. Olha o que eu fiz. Olha o desenho que eu fiz. Então é uma tentativa desesperada de chamar a atenção. É uma regressão. E é um luto pela atenção exclusiva dos pais. Agora não é mais única, agora tem dois ali para dividir. E essa divisão é uma mudança de papel, é uma mudança de significação familiar e tem que ser trabalhada. A criança tem que entender que os papéis agora, que a atenção vai ser dividida. Certo? O que nos leva a falar agora das fases do luto. Todo mundo já leu, todo mundo já ouviu, mas vamos falar um pouquinho delas aqui. A primeira delas é a negação. Isso não aconteceu, isso não está acontecendo. É a mãe que perde um filho e continua cuidando da casa como se aquele filho estivesse ali ou fosse chegar a qualquer momento. É um companheiro que perde o outro, um cônjuge, e continua tocando a vida como se aquilo não estivesse acontecendo. A pessoa para. Ela precisa parar no tempo, entender que aquilo aconteceu. E até ela entender que aquilo aconteceu, ela finge que nada aconteceu. Entendeu? É a mãe que fica olhando para a porta esperando o marido chegar, só que o marido já faleceu. Esperando o marido, esperando o filho. É o marido que não tem a referência. Então a mulher que passava a roupa dele. Aí a mulher viu morrer, ele passa a andar desamarrotado, ele não se preocupa em passar a própria roupa. Não por teimosia, mas porque era uma forma carinhosa no casal de que ela cuidava dele. Agora ele não tem mais quem cuide. É uma forma dele viver a tristeza. É uma forma de negação. Ele ainda não está superando aquilo, ainda não colocou outra questão, outra forma de lidar com aquilo. Então ele vive essa negação. E é aqui dentro e aqui dentro. E não tem nada de errado nisso, desde que não se estenda. A gente tem que ficar de olho, ajudar a pessoa a passar por isso, ajudar ela a entender que as coisas vão mudar, né? E não tem jeito. A segunda fase é a raiva. Você passou pela negação, você está revoltado, você está em crise, você não aceita que aquilo aconteceu, né? Você briga com todo mundo, qualquer pessoa, logo agora ele vai ligar a maquita, o ódio desgraçado. Então a pessoa passa a ter raiva de tudo. Tudo que lembre a outra pessoa. Por que o velho anda amarrotado? Ele amassa a própria roupa. Porque ele tem raiva. Como que ela pôde morrer? Quem que vai passar minhas roupas agora? Né? A pessoa tem raiva de tudo. É o filho que jogava xadrez com o pai. O pai morreu, ele tem raiva de xadrez. Não consegue mais jogar, não consegue mais ver os outros jogarem. Ele não quer lidar com aquilo. Ele não quer pensar que aquilo lembra o pai. Ele não consegue ainda. Então é a raiva. É a raiva mesmo. Sim, é uma das grandes referências, as fases do luto. Tem vários autores que falam, mas todos os autores vão acabar voltando para os mesmos 5 passos. Só esses aqui. Dependendo do autor vão ter 8, dependendo do autor tem 3. 5 é o que a maioria fala, é o que eu estou trazendo aqui. Mas é legal saber que há diferenças aí dependendo do escopo profissional, do escopo terapêutico. Tá? O importante é o terapeuta ter a referência dele. Quem é a leitura dele? Qual é a leitura que ele faz? Como ele se referencia? Entendeu? Ou se ele usa uma escala própria, ele formalizar essa escala, ele ter claro aquilo para ele, para que ele não fique cada vez inventando uma teoria nova, né? A terceira etapa é a negociação. Você começa literalmente a tentar negociar com o universo, negociar com Deus, negociar com a doença, negociar com o médico, né? Mas eu não posso estar tão doente assim, vou morrer, quanto tempo eu tenho, não tem como estender isso, não tem nada que eu possa fazer, né? Brigar com Deus, poxa Deus, não deixa meu filho morrer, me leva no lugar dele, eu sou mais velho, já vivi mais. Então você começa a tentar barganhar a vida da outra pessoa. Gente, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Se ficar ruim o som, vocês me falem. Tá? Que meu celular tem um problema, se eu boto o microfone ele abre o Google. Então eu não consigo ainda usar esse microfone normal, estou tentando providenciar um novo. A negociação, a gente troca.
tenta trocar a nossa vida pela do outro, né? A quarta fase eu já falei, que é a depressão, quando você entende que algo aconteceu, já passou pela negação, você entende que não adianta ficar com raiva, que não vai mudar nada, e você entende que não adianta negociar, que a morte aconteceu, vai acontecer e não há nada que você possa fazer. Então você passa por um período de depressão, você lamenta tudo, você vive uma tristeza, você vive a saudade, você tenta resgatar o tempo. É muito comum também o processo de regressão. Obrigado, Zé. É muito comum também um processo de regressão. A pessoa se comporta de maneiras como não se comportava há muito tempo, como se ela estivesse tentando tirar o tempo, recuperar o tempo perdido. Então, se a pessoa jogava bola na juventude, hoje em dia não joga mais, descobre que tem uma doença terminal. Ela pega uma bola, vai para o campo e vai tentar jogar uma bolinha, vai tentar lembrar da juventude. É como se ela estivesse tentando fazer as coisas que ela mais gostava na vida uma última vez. Ela está se preparando para deixar aquilo embora, para superar. É aquela última partida de xadrez antes de encostar o tabuleiro, entendeu? É o velhinho que vai pegar a roupinha e vai tentar passar pela primeira vez. Ele vai aprendendo a deixar esses sentimentos ruins para trás, para se abrir para algo novo, para melhorar o humor. E a última fase é a aceitação. Quando você entende que você já passou por todas as anteriores, quando você entende que a morte é inevitável, que aquela pessoa foi embora e ela não vai voltar, e que você vai ter que continuar com a sua vida. Quais são seus recursos? Quais são suas ferramentas? Qual é o seu repertório para lidar com essa perda? Vai mudar a família, vocês podem ver que existem transformações infinitas possíveis de uma família. Vai mudar a referência, né? Dentro da família, o pai morreu, o filho mais velho agora está trabalhando para ajudar em casa, então cada um tem que fazer um pouquinho da sua parte. O ganho não é o mesmo, as relações familiares vão mudar, vai haver mais cobrança, né? A mãe agora vai ficar sozinha, então os filhos têm que se juntar para ajudar a mãe, para não ficar tão pesado só para ela, né? Quem fazia as coisas dentro de casa? Era um dos dois, foi embora, então alguém vai ter que começar a fazer aquilo, vai ter que ajudar, porque antes dois faziam e agora um só não vai dar conta. Então existem várias pequenas coisinhas do dia a dia, da proximidade, da vida com a outra pessoa, seja ela quem for, seja cônjuge, né? Seja um filho, seja um pai, seja um amigo, né? É aquele amigo da turma que morre e a turma fica sempre com aquela sensação de vazio, de estar faltando um, que nem a gente fala, é o lugar vazio, nas rodas de conversa, no grupo. Então a gente passa pelas brincadeiras, a gente passa pelas fases da negação, da não aceitação, da raiva, da negociação, até entender que aquilo aconteceu e não tem mais volta, né? Às vezes é um amigo brincalhão, que fazia muita piada dentro de sala de aula, ele morreu e a sala ficou séria, ninguém mais faz brincadeira, porque era o papel dele. Então demora um tempo até que o primeiro tente fazer uma brincadeira, tenta trazer aquele espírito de volta, aquela alegria de volta para a turma. Então cada um tem um tempo. Às vezes uma pessoa na família morre, cada um dentro da família vai viver um tempo diferente, vai viver de uma forma diferente esse luto. A gente tem que entender, enquanto profissional da saúde, enquanto terapeuta, e enquanto terapeuta, que a gente tem que olhar primeiro, morreu uma pessoa. Quem está me procurando é um parente ou é um amigo? Parente de qualquer tipo, filho, mãe, cônjuge, companheiro, namorado, noivo. Quem é essa pessoa que está me procurando? Primeira questão. Segunda questão, qual é o núcleo onde aquela pessoa estava inserida? É um contexto de trabalho, um contexto de amizade, um contexto familiar? Terceira questão, qual é a relação dessa pessoa que me procurou com relação àquela que faleceu? São 3 perguntas que vão te ajudar a ajudar aquela pessoa a passar pelo processo. É isso que o Gouveia falou, foi o que eu falei lá no começo, principalmente quando morre a matriarca de uma família, as pessoas tendem a se dissipar, nem tanto o patriarca, mas isso é muito singular de cada família. Às vezes é o patriarca, às vezes é a matriarca, mas acontece mais quando é a matriarca.
Então a família dá uma dispersada, passa a se encontrar menos, passa a se ver menos, porque inevitavelmente no começo, quando se encontrar, vai ficar lembrando, então ainda é dolorido. Então até conseguir se encontrar, até conseguir se rever, vai um tempo. Cada um vai viver esse luto dentro do seu tempo. Então a pessoa que vive luto, ela tem que entender que ela pode sentir tristeza, que é esperado dela, que ela não precisa chorar. Não existe uma regra que você tem que chorar se você perdeu alguém, não existe isso. Existe a tristeza, existe a falta, existe a sua forma de lidar. Eu, quando meu pai faleceu, eu dava risada de tudo. Eu era um idiota, eu era um bobo. Tudo me fazia rir. Até eu perceber que esse riso não era um riso de engraçado, era um riso de nervoso. Porque meu pai era uma pessoa muito brincalhona, então toda vez que eu me via brincando, eu ria lembrando dele. Lembrando das piadas que ele fazia, lembrando das brincadeiras de mau gosto que ele fazia, né? Então a gente vai evocando coisas daquela pessoa e é natural a gente pegar até manias da pessoa, muitas vezes. Meu pai andava com um molho de chaves enorme pendurado na cintura, eu andava pela sala e ia balagandando aquelas chaves lá. Depois que ele faleceu, eu fiquei um tempo fazendo isso com as minhas chaves até perceber que aquilo estava me incomodando e eu fui parando. Mas eram formas de manter o ambiente como era uma forma de negação. Alguém tem que carregar as chaves. Então, assim, toda pequena coisa que vai mudando no comportamento da pessoa são indicadores de que ela está passando pelo processo do luto. O que não pode acontecer é a pessoa entrar a ladeira abaixo e ficar numa depressão, ficar numa negação por muito tempo e parar de viver. Eu tive um paciente que entrou numa depressão tão ferrada quando a mãe morreu que ele perdeu até o emprego, porque ele não saía mais de casa, ficava dando desculpa pro chefe até a hora que o chefe cansou e demitiu. E aí ele teve uma depressão com razão, porque ele tinha perdido a mãe e o emprego. Foi difícil lidar com esse paciente, foi difícil recuperar. Mas existem outras coisas, a gente tem que olhar além daquela pessoa, além daquele sentimento ruim. Existem tantos outros. Lembra daquele filme Divertidamente, daquela animação? Existem vários sentimentos, não tem só a tristeza, não tem só a raiva, não tem só a alegria, não tem só o amor, não tem só a esperança. Existem vários. E a gente tem que desviar a nossa atenção do que estiver fazendo mal, né? Então, gente, daqui a pouquinho o Instagram vai entrar no reloginho, vai acabar de me cortar. Quero perguntar a vocês se ficou alguma dúvida, né? Se vocês têm alguma questão. O Gouveia mandou: estou com uma cliente nesse caso de luto, perdeu a mãe há 1 ano e 3 meses, perdeu o filho, ela entrou em depressão profunda, está tratando ela com a situação de aceitação e buscando o lado positivo. Eu inverteria. Eu primeiro buscaria o lado positivo para depois lidar com a aceitação, porque a aceitação ela é uma consequência do que aconteceu, ela é uma consequência do luto que a pessoa viveu, da perda que a pessoa sentiu. Ela vai chegar na aceitação, mas primeiro ela tem que buscar outras formas de lidar com aquele sentimento ruim. Primeiro, a nossa tendência, já que é tão natural, é tristeza. Tristeza, mágoa, solidão, raiva, decepção. Porque às vezes aquela pessoa protegia a gente da gente mesmo, dos nossos próprios medos. E de repente não tem mais quem proteja, a gente passa a olhar para eles de frente. Entendeu? Então você começa a ver o seu pior lado, você começa a sentir coisas que você não prestava atenção antes, sentir medo, sentir raiva das pessoas, encontrar nas pessoas coisas que te incomodem. Não é que começou ali, mas ali você começou a prestar atenção. Então, assim, trabalhe o foco. Para falar um pouquinho de hipnoterapia, trabalhe o foco da pessoa. Aonde está esse foco? Está na tristeza? Vamos tirar dali. A tristeza vai ser o pano de fundo, ele vai estar sempre lá. Vamos botar outra coisa na frente, vamos botar um pano mais alegre. Entendeu? Então trabalha nesse sentido. É uma dica que eu dou. Segunda questão, não deixar a pessoa viver na amargura. Você sabe que uma pessoa perdeu alguém? Fica de olho, fica por perto. Não deixa aquela pessoa sozinha muito tempo, não deixa ela amargar aquilo muito tempo. É o luto repentino, Zé. A pessoa não teve a chance de se despedir. Então, assim, ela vai passar por todas as fases do mesmo jeito. Só que a fase da negação ela vai ser mais curta, porque a pessoa não teve o tempo para negar. Ela vai direto para a raiva. Sofri um acidente de carro, perdi um filho, 30 segundos. Eu vou passar o dia a carro, não vou querer dirigir. Pode saber que muita gente que tem medo de direção tem um trauma desses no meio.
Gente, quem quiser continuar essa conversa, manda direct pra mim, manda mensagens, vamos nos comentários e a gente vai se falando. Tem muita coisa que dá pra gente falar sobre o luto. Quero agradecer a todos por ter estado aqui. Grande beijo pra vocês. E fiquem de olho aí que vem muita coisa boa aí nas lives, hein?